Baixada Esporte. Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet para o Brasil e para o mundo inteiro. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2015. Vamos saber a partir de agora as principais manchetes dos principais sites do Brasil. Esse que está na tela é o Estadão. Zerado, hein? Ricardo Oliveira perde o segundo pênalti consecutivo. Santos empata com o Atlético do Paraná. Ganha um pontinho, mas termina o primeiro turno sem uma única vitória fora de casa. Certo? Vamos lá, outra manchete. O Estadão. Iluminado, hein? Luciano faz outra vez 2 gols no jogo. Corinthians de virada bate o Avaí por 2-1 e agora vira líder isolado com 4 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro. Vamos ao Globo.com. Nocaute. Eu vi o jogo São Paulo e Goiás sábado. Só teve um jogador que correspondeu ao grito da arquibancada que queria raça, raça, raça. É o Pato. Os demais, uma sonolência impressionante do São Paulo Futebol Clube. Vamos a mais uma manchete. E outra manchete é do Globo.com. Vira, hein? Que beleza o Palmeiras. Estádio do Palmeiras completamente lotado. Quase 40 mil pessoas. E que jogo, hein? Domingo de manhã, eu acho que nós encontramos o caminho das pedras. O horário mais apropriado é um domingo de manhã. E ainda com um solzinho, imagina. Palmeiras e Flamengo, 4-2 para o time do Verdão. Vamos à manchete agora do nosso site, o Santa Portal. Olha, a Briosa ganhou 1-0 sobre o Jabaquara. Mas tarde demais, né? Acabou se despedindo do campeonato paulista. O Jabaquara, mesmo com a derrota, ficou em segundo lugar no grupo. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar como é que ficaram os 2 grupos da sequência do Campeonato Paulista de Futebol. Porque o Jabaquara agora vai pegar pela frente algumas equipes do interior de São Paulo, dentre elas o Olímpia, considerado um dos melhores times da competição. Olha, gente, Baixada Esporte está no ar a partir de agora e vamos aos destaques dos nossos companheiros e convidados também. Meu caro Guido Bortolomazzi, tudo bem? Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É lógico que o Santos acabou empatando apenas nesse final de semana contra o Atlético Paranaense. Teve a oportunidade de fazer o gol, teve bola na trave, quer dizer, um jogo com muitas emoções, mas a equipe não conseguiu vencer nesse primeiro turno do campeonato nenhuma partida fora de casa. Já não é de hoje que vem acontecendo isso, né? É lógico que a gente vai analisar todos esses aspectos. E agora, quarta-feira, fecha o Campeonato Brasileiro, abre a Copa do Brasil e o Santos tem o Corinthians pela frente na próxima quarta-feira, Vila Belmiro. Ingressos estão sendo vendidos, a procura é lógico que vai ser fantástica, vai ser casa cheia para esse compromisso envolver o Corinthians e a equipe do Santos da Vila. Muito bem. Chega a boa tarde aqui do nosso companheiro Luiz Roberto. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Edson. Um abraço para quem nos assiste. Realmente terminou o primeiro turno, estava dando uma olhadinha aqui na estatística. O Vasco da Gama, o time mais indisciplinado. A equipe do Sport não teve nenhum jogador expulso nas 19 partidas. Números do Campeonato Brasileiro. E o melhor público foi São Paulo e Curitiba. Agora saiu a arbitragem. Santos e Corinthians, o Guido lembrou bem. Quarta-feira na Vila, praticamente todos os ingressos já vendidos. Hilton Pereira Sampaio de Goiás apita essa partida, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Vasco da Gama está apresentando agora Jorginho, hein? Jorginho, novo treinador no lugar do Celso Rotti. E quem diria? Zinho, aquele que foi gerente, agora é assessor técnico, assistente técnico do Jorginho. Esse também está em todas as abas. Meu Deus do céu. E para terminar, no boxe. Sinceramente, a Celino Popo Freitas, gordurinha, pneuzinho, a criança, bateu no argentino lá, o Mateu El Chino Veron. Aquilo lá tá mais para entregador de pizza do que outra coisa, Edson. Só isso. Mas foi boa vitória do Celino Popo. Gente, você não tem Sky na sua casa ainda? É a melhor TV por assinatura do Brasil.
A Sky oferece para você uma programação completa para a família. A criançada adora, porque tem desenhos, muito entretenimento. As mulheres também, filmes, shows. E os homens com muito esporte, muito futebol. E as mulheres também adoram esporte. E agora com uma novidade. A Sky também tem internet. Peça sua. Ligue agora. 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Bom, o nosso Igor Ferreira também está com a gente aqui. Boa tarde para você, Igor. Tudo bem? Boa tarde a todos presentes. É uma alegria imensa participar novamente do programa e com o empate do Santos Futebol Clube, que não foi tanto ruim, e sabe a dificuldade que é jogar lá em Curitiba, na Arena. Muito bem. Hoje nós temos um convidado especial no nosso programa. Ele vem aqui para falar de futebol, falar de esporte, né? E falar muita coisa também importante para a nossa região. O ex-prefeito de Santos, atual deputado federal, João Paulo Tavares Papa, nos honra com a presença. Deputado, boa tarde. Prazer tê-lo aqui com a gente. Era um tempo que a gente aguardava já com muita expectativa, né? Olha, puxa vida, depois que o Papa tornou-se deputado federal, seria bom ele vir ao nosso programa, falar um pouco também do que ele pensa a respeito do esporte, do Campeonato Brasileiro e falar muitas coisas importantes da nossa região também. Prazer tê-lo aqui, deputado. Boa tarde a todos. É um prazer meu, poder dessa vez ter aceito o convite, estar aqui no programa Baixada Esporte, enfim, e poder falar um pouco sobre o mandato, sobre o esporte, sobre a nossa cidade, a nossa região, que é uma região e uma cidade em particular que vive muito fortemente o esporte em todas as modalidades, né? Do futebol, passando por tantos esportes que aqui Santos sempre procurou incentivar e ser uma cidade ativa, né? Uma cidade esportiva, de fato. Já fomos, inclusive, considerados a capital nacional do esporte. E eu acho que por trabalharmos, por darmos, de fato, o devido valor ao esporte. É um prazer estar aqui entre vocês. Deputado, nós estamos vendo que as arenas estão realmente sendo um polo de atração a mais, despertando o interesse nos torcedores de prestigiar as suas equipes. Exemplo, jogos do Corinthians na Arena, lotada. Palmeiras, super lotado estádio. Ontem foi uma beleza ver de novo o estádio do Palmeiras totalmente lotado. Time do Papa, né? Outras arenas também. Outras arenas também. Né? Independente do time que for, quem tem arena hoje está atraindo torcedores. A nossa região, deputado João Paulo Tavares Papa, caberia uma arena aqui? O senhor acha que é possível isso? Claro que cabe. A importância do Santos Futebol Clube já por si só justifica o esforço da região, eu não diria apenas de Santos, mas da região, em viabilizar uma arena que esteja à altura do papel do Santos no futebol brasileiro e no futebol mundial. A dificuldade, e eu vivi de perto essa dificuldade, é viabilizar esta arena em território santista. Isso, de fato, é bastante difícil. Na própria cidade? Né? Na própria cidade. Na área urbana de Santos, eu diria que é praticamente impossível. Eu reconheço aqui e vou confessar que fiz um esforço enorme à época, à frente da prefeitura, para que o Santos conseguisse fazer alguma parceria que pudesse viabilizar essa arena. Por exemplo, naquela ocasião, tratamos muito com o Clube Portuário, né? Chegamos a discutir essa hipótese, porque o Clube Portuário tem uma área gigantesca, uma área nobre, muito bem localizada e que capaz de suportar a construção de uma arena. Não foi possível, por várias razões, né? Depois o Santos Futebol Clube apresentou uma ideia, um projeto, chegou a apresentar esse projeto na prefeitura, de aproveitar a própria Vila Belmiro, fazer uma grande reforma e implantando com mais segurança, com novos acessos, enfim, implantando um número suficiente, um número mínimo para transformar a Vila Belmiro numa arena assim, moderna. Mas no que isso esbarrou? Porque o projeto previa a ocupação de espaço aéreo, Luiz, sobre as ruas do entorno da Vila Belmiro. Então ficou muito difícil, a legislação santista não prevê essa possibilidade, a vizinhança também, obviamente, não reagiu bem a essa ideia, essa proposta também não foi adiante. Tirando essas duas alternativas, a adaptação da Vila Belmiro e a eventual utilização de um terreno maior, de um espaço maior, como no caso, aquele que foi apresentado, que era o Clube Portuário, em Santos, a única alternativa seria partir para a área continental,
que é um território imenso, né? E que tem, portanto, condições de receber uma arena, mas que, por outro lado, fica deslocado, né, da região. A logística não seria ideal. Fica deslocado da cidade, né? Fica tão deslocado que, por exemplo, Cubatão seria uma alternativa até mais, eu diria, natural, porque você tem as estradas já construídas, os acessos, enfim, Cubatão ou a própria área continental de São Vicente. Então, se nós conseguirmos no futuro superar, eu acho, a ideia de que uma arena para o Santos, né, só pode ser construída em Santos, se nós conseguirmos superar esse obstáculo, eu acho que a Baixada oferece sim ainda alternativas e viabilidade para a construção da nossa arena própria, que serviria ao Santos, que seria a grande âncora, mas serviria também para espetáculos, para shows, como está fazendo o Palmeiras hoje. A Arena do Palmeiras, ela atende também o time do Palmeiras, que cedeu, inclusive, o seu espaço, o espaço sagrado ali no Parque Antártica, para a ocupação de para atividades outras, né? Grandes shows, grandes espetáculos, que é o que pode viabilizar uma arena, porque uma arena construída só para o espetáculo futebol, em muitos casos, não se viabiliza. Você pode conseguir até o dinheiro para construir, mas depois, para manter a gestão, a administração, é muito cara, acaba não se viabilizando. O que infelizmente está acontecendo com algumas das arenas que foram construídas para a Copa do Mundo do ano passado e que hoje estão aí já começando a se deteriorar por falta de recursos e atividades permanentes que possam manter esses grandes espaços. Enfim, eu acho que nós temos ainda muito que trabalhar nesse sentido, mas que a Baixada ela justifica a construção de uma arena multiuso, justifica sim, pelo menos essa é a minha opinião. Muito bem. Está aí, portanto, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que é o nosso convidado de hoje, e você vai ouvir muita coisa aqui no programa sobre o futebol brasileiro, né, e a opinião também do atual deputado e ex-prefeito de Santos. Meu caro Gustavo Franco, nosso repórter online, né, e o telespectador interagindo com a gente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Depois do segundo pênalti desperdiçado pelo Ricardo Oliveira, você, na sua opinião, acha que o Santos deve manter o cobrador de pênaltis ou deve mudar o seu cobrador de pênaltis? Para participar é fácil, é só acessar o Facebook do Baixar Esporte, que é www.facebook.com/Baixar Esporte Show de Bola. Lá você pode mandar tanto a sua mensagem por escrito, como a sua mensagem de áudio. Então participe, mande a sua mensagem, que será lida ao vivo no programa de hoje. Muito bem. E mais um convidado especial do programa de hoje, ele é o artilheiro, não só do Jabaquara, mas também artilheiro do Campeonato Paulista. Está ali, né? Fazendo uma campanha espetacular. Eric, atacante do nosso querido Leão da Caneleira, classificado no Campeonato Paulista e agora vai para outra etapa da competição. Eric, boa tarde, prazer ter aqui, tudo bem? Boa tarde, amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco do Jabaquara e da segunda fase do Campeonato Paulista. Muito bem. O Eric vai bater um papo com a gente. Mais forte a voz, Eric. Mais forte, igual você no campo ali. Verdadeiro fazedor de gols. E olha, hein? Já apontado como uma revelação do Campeonato Paulista de Futebol. Dito isso, é rapidinho. A gente volta já já com todos os nossos convidados. Aguarde. Na Cruzeiro Comércio de Carnes e Laticínios você encontra produtos de primeira qualidade. Carnes bovina, carne suína e carnes exóticas. Frangos e empanados. Frios e laticínios e queijo para churrasco. Além de vários produtos para facilitar as suas compras. Cruzeiro Comércio de Carnes e Laticínios. Uma empresa que preza pela qualidade e procedência de seus produtos. Fica na Avenida Pinheiro Machado, 728. Telefone 3251-1342. Cruzeiro Comércio de Carnes e Laticínios. Só não estivesse bem que não quer. Outlet Camisaria Colombo. Confira as ofertas. Olha que bacana. 100% algodão. Uma variedade enorme de cores, padrões. Você escolhe e você monta o seu kit. O que você pode montar nesse kit? Polo manga curta, polo manga longa, camisa fio tinto manga curta, camisa fio tinto manga longa. Olha só a variedade de peças que nós temos aqui. Olha só a camisa maravilhosa, fantástica fio tinto. Você pode também incluir no seu kit com 10 peças por R$ 159,95. E olha que peça bacana que nós preparamos para você também. Essa peça você pode usar direto com social ou com jeans, uma peça maravilhosa, só R$ 59,95. Os paletós, R$ 69,95, com variedade enorme.
Com social ou com jeans você pode usar esse paletó. Só R$ 69,95. E tudo isso você paga em 0 mais 12. Exatamente, 0 mais 12 no cartão Colombo. Vem até a loja, faz o seu, claro que sujeito à aprovação, 0 mais 12. Você paga a primeira parcela com 40 dias. 0 mais 12 sem juros. Só não se veste bem que não quer. Outlet Camisaria Colombo. Rua 15 de novembro, 420, São Vicente. Rua Amador Bueno, 83, no centro de Santos. Nós estamos gravando aqui na 15 de novembro, 420. Aproveita essa loja maravilhosa para você, preparada para você. Só não se veste bem que não quer. Outlet Camisaria Colombo. Na Casa Luanda você tem uma infinidade de produtos, paga o melhor preço e leva para casa qualidade. Temos padaria, temos açougue e cereais a granel na nossa mercearia. Temos bom atendimento, temos entrega rápida e estacionamento. Saia da rotina, compare, comprove e compre. Na Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, Vila Cascatinha, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Como você quer se lembrar do dia de hoje? Como mais um que passou no sofá? Ou como aquele em que mostrou o que tem de melhor? Em que descobriu que as melhores amizades superam fronteiras? E que soube que melhor do que pertencer a um lugar é ser do mundo? Em que percebeu que seu inglês pode ser mais do que bom, pode ser the best? O melhor centro de ensino do país está à sua espera. Matricule-se já. This, just the best. Apoio Caixa Econômica Federal, Wizard Idiomas e Chili Beans. Nós estamos de volta para mais um bloco do Baixada Esporte, hoje recebendo aqui com muito carinho, muita honra, o deputado federal aqui da nossa região, o deputado ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, que vai falar muito, já falou sobre a Arena Santos. Seria para ele uma coisa, para todos nós, um sonho, mas ele já disse que territorialmente a única opção seria, não aqui na cidade propriamente dito, mas em outro espaço, né? Outro espaço físico. Talvez um campo metropolitano ou uma arena metropolitana em cidades que possuem mais áreas, como Praia Grande, por exemplo. Aliás, o prefeito Mourão já há muito tempo atrás disse, né? Colocaria até uma área à disposição para o Santos se ele quisesse construir ali a sua arena. Bom, eu quero, Guido Bortolomazzi já vem com a pergunta, mas eu quero lembrar você que você pode participar da promoção aniversariante no mês de setembro. Todos aqueles que aniversariarem em setembro vão concorrer a 3 kits festa, que é um presentão da gente também, da Doceria Daniele, do Torre Grill e também da Deguste. Cada um que vai participar manda o nome do aniversariante, com data de nascimento direitinho, endereço, telefone, a cidade e o bairro. Nós vamos sortear 3 kits. Cada kit contém um bolo para 30 pessoas e mais salgadinhos e doces. E detalhe, não precisa nem buscar. A Doceria Daniele vai entregar na sua casa ou no local da sua festa. Não perca tempo, o telefone está na tela, participe até 1 da tarde, vá ligando. Guido Bortolomazzi, a sua pergunta ao deputado federal João Paulo Tavares Papa, e depois fala do Campeonato Brasileiro, também com a opinião do deputado federal, e dos lances do Santos com o Atlético do Paraná. Guido. Eu acho que o futebol está muito ligado a tudo que a gente faz hoje no Brasil em termos de arrecadação. São grandes arrecadações que a gente vê alguns clubes conseguindo, né? O próprio Palmeiras aí bateu o recorde de público, está ganhando uma fábula em cada jogo. 3 milhões deu a renda ontem do Palmeiras. Gostou do seu time ontem, deputado? Eu estava assistindo em casa, quando a situação ficou feia, e ficou mesmo, aí no final do primeiro tempo, começo do segundo, eu desliguei a televisão e fui andar. Aí quando voltou, ficou feliz da vida. Mas aí quando eu cheguei lá embaixo do prédio, o porteiro falou assim, olha, já empatou e já está 3-2 pro Palmeiras. Aí eu quis voltar, mas já não dava tempo, mas eu fui andar e foi esse 4-2. Aí surpreendente, que o Palmeiras estava na iminência de entregar o jogo ontem. Pelo que eu senti ali, o Flamengo cresceu muito. O Palmeiras se desestruturou por um tempo. Esse técnico atual do Palmeiras, o Marcelo, né, é muito bom, né? Porque ele levantou o Cruzeiro, 2 títulos. Porque ele teve ontem, ele teve a manha, teve a habilidade de recuperar o Palmeiras, que estava bastante fragilizado num determinado momento. Deputado, esse horário 11 da manhã está aprovado? Eu gosto muito e acho que a torcida paulistana, pelo menos, também aprova.
porque você não chega à tarde em casa, domingo, você consegue assistir o jogo. Ali naquela região do Palmeiras, aquilo é um bairro, né, importante da cidade de São Paulo, com muitos italianos por perto. Enfim, o torcedor do Palmeiras acaba podendo assistir o jogo e ainda voltar para casa para o almoço de domingo. Eu gosto muito. Acho que os jogadores têm sofrido com a temperatura, em particular, né? Você viu ontem 2 jogadores, até a hora que eu assisti, 2 jogadores tinham se sentido mal. Um do Palmeiras e outro do Flamengo. Então, eu não sei se para o esporte é um horário, quando chegar agora o verão, se é um esporte que vai ser se é um horário que vai ser aprovado pelos atletas. Eu, como torcedor, gosto muito desse horário. Aqui em Santos mesmo, eu acho que os estádios, os jogos de futebol de Santos estariam mais procurados e mais cheios dos estádios, até por famílias, se fosse nesse horário da manhã, no final da manhã. Eu gosto. Deputado, nós vimos aí que o Palmeiras acabou mudando a sua gestão e hoje o Palmeiras é uma equipe que está entrando no eixo, está pagando as suas contas, a Arena está dando muito dinheiro. Essa medida provisória do futebol pode ajudar os clubes, por exemplo, aqueles que estão devendo, entrando nesse projeto do governo? Você acha que a partir daí o futebol vai seguir melhor os seus caminhos, vai colocar os clubes no eixo? O que o senhor podia falar a respeito disso? Eu acho que sim. Eu acho que essa lei, porque foi uma iniciativa do governo, uma medida provisória, 671, que já foi aprovada, apreciada na Câmara, no Senado, já foi agora sancionada pela presidente Dilma Rousseff e passou a ser lei. Eu acho que é um marco na história do futebol brasileiro. Será um marco. Por quê? Em primeiro lugar, os times de futebol no país inteiro, em todos os estados, estão endividados, estão perdendo patrimônio, perdendo condições de fazer financiamento, fazer frente às suas obrigações, né? E o futebol brasileiro tende a cair muito, mesmo depois de uma Copa, com arenas moderníssimas, enfim, o futebol brasileiro continua quebrado. Essa é a realidade. Devendo muito. A maior parte dessa dívida é com o governo, né? Previdência e fundo de garantia. No caso do fundo de garantia, é o interesse do trabalhador. No caso da Previdência, também, mas é também uma questão de Estado. Se o governo for cobrar essa dívida, como tem obrigação de cobrar, for executar essa dívida, vai acabar ficando dono dos estádios, dos clubes e de todas as propriedades da maioria dos clubes brasileiros. Então, os clubes, dessa maneira, né, já sem alternativas, recorreram ao governo para poder aliviar a pressão que a dívida hoje impõe. O governo, acho que muito acertadamente, apreciou essa realidade e ofereceu alternativa. Essa lei do futebol, essa recém-aprovada, para mim, ela guarda uma similaridade com a lei de responsabilidade fiscal, implantada no país no governo Fernando Henrique Cardoso. Até a lei de responsabilidade fiscal, que serve para estados e municípios, os prefeitos e os governadores gastavam o que queriam, endividavam os seus respectivos estados e também os municípios, e depois deixavam a herança, normalmente heranças malditas, para os sucessores. E isso continuava, isso virou uma grande bola de neve, prejudicando muito o país como um todo. O governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, propôs e aprovou uma lei de responsabilidade fiscal que hoje limita claramente os gestores. Um prefeito tem um limite para gastar com folha de pagamento, tem um limite de endividamento, tem um limite de déficit, enfim, ele tem regras para a sua gestão. Ele toma as decisões, ele faz os investimentos, ele gere a política daquele município, os governadores dos seus estados, mas dentro de parâmetros que evitam o endividamento excessivo e evitam inviabilizar esses municípios e estados nas gestões seguintes. Isso foi um marco para a história da política brasileira e da administração brasileira. O mesmo conceito está sendo oferecido agora para o futebol. Os clubes que quiserem parcelar as dívidas, por exemplo, com o INSS, vão parcelar em até 20 anos, em condições especialíssimas, redução de multas, redução de juros, enfim, e de encargos, zerar os encargos, e no caso do FGTS, em 15 anos, também em condições muito especiais. Porém, esses clubes terão que entrar numa nova linha de administração. A lei já prevê isso. Então, por exemplo,
não poderão antecipar receitas dos gestores seguintes, terão que pagar os seus tributos em dia, pagar os seus atletas rigorosamente em dia, terão que apresentar os seus balancetes em rede mundial de computadores, ou seja, oferecer e publicar e oferecer o tempo inteiro elementos para que os torcedores e a população em geral possam fiscalizar a aplicação dos recursos, a correta aplicação de recursos. A lei também impõe mandatos definidos, não vai mais poder aquela situação do presidente, do diretor de um determinado clube de futebol ficar eternamente à frente dessa instituição. Enfim, a lei oferece regras de boa gestão financeira para que o clube possa sair dessa situação que está com a ajuda do Estado. Porque, de fato, você parcelar em 20 anos ou 15 anos o fundo de garantia, oferecer redução de multas, oferecer redução de encargos, enfim, tudo isso é uma ajuda que o Estado brasileiro oferece para evitar a falência dos clubes. Então, a contrapartida, acho que é absolutamente natural e vai colocar nos eixos aqueles clubes que quiserem sobreviver. Aqueles que não quiserem vão continuar na situação que estão e vão perder certamente o patrimônio construído com esforço, às vezes, de gerações. É facultativo, né? É claro. No parcelamento. Não, é facultativo. Quer dizer, se o clube falar, não, eu não quero entrar nesse esquema porque eu prefiro manipular aqui o meu orçamento, fazer as vendas e compra de jogadores do jeito que eu quero, só que em contrapartida o governo vai ser mais enérgico. O clube que não optar, claro, é facultativo, o clube que não optar por essas condições tão favoráveis, vamos dizer assim, mas que exigem maior seriedade na gestão administrativa, ele vai se sujeitar à legislação atual. E o que vai acontecer? Se as dívidas forem crescentes como estão sendo, a execução fiscal vai acabar pegando o patrimônio desses clubes. Em alguns casos são estádios. Imagina um clube de futebol sem o seu estádio, o seu principal instrumento de apresentação, enfim, do seu clube. Então, eu acho que a tendência, praticamente, exceto aqueles clubes que estão rigorosamente em dia, e eu não sei se existe algum nessa condição hoje no Brasil, mas com essa exceção, acho que a tendência é que todos façam adesão a esse plano. Você vê, publicar demonstrações contábeis, pagar regularmente os atletas, já falei, comprovar a autonomia dos conselhos fiscais, né, para que os conselhos enfim, façam, de fato, cumpram a sua parte, reduzir progressivamente os déficits até 2021. É uma lei de responsabilidade fiscal para o futebol. Eu acho que foi um acerto muito grande. Se o senhor fosse presidente de um clube, o senhor optaria por essa parceria com o governo federal? Se o clube que eu eventualmente estivesse à frente, tivesse na situação que a maioria dos clubes brasileiros está hoje, ou seja, com dívidas impagáveis, tanto com a Previdência quanto com o Fundo de Garantia, obviamente que eu embarcaria. Agora, se o clube estiver em dia, não tiver nenhuma necessidade de fazer parcelamento, é uma opção. De qualquer maneira, eu faria. De qualquer maneira, eu faria adesão. Por quê? O futebol no nosso país é um patrimônio cultural, um patrimônio da população brasileira. Então, a adesão a uma lei como essa, que tem o espírito de firmar critérios de boa gestão, não faz mal a ninguém, ao contrário, só vai fazer bem. Aliás, eu acho que as federações que lutaram tanto por isso deviam também fazer um esforço, né, para que todos os clubes, né, a maioria dos clubes, pudessem aderir a esse tipo de proposta. Eu acho que, inexoravelmente, usando aqui um termo que muitas vezes é utilizado no futebol, acho que os times de futebol, na realidade atual do futebol brasileiro, todos eles devem aderir a essa nova filosofia de gestão. Alguns dirão assim, o governo brasileiro não tem nada a ver com a gestão do futebol. O futebol é um assunto privado, não é? De interesse, portanto, da instituição que o gere, ou das instituições que o gerem. Só que é o seguinte, volto a dizer, o futebol no Brasil é um patrimônio cultural, é um patrimônio da população. Então, eu acho que o governo que facilitou tanto a vida, muitas vezes, de clubes para salvá-las da insolvência, salvá-las da falência, tem todo o direito, em nome da população brasileira,
de oferecer uma lei que crie condições mais adequadas para a boa gestão desse patrimônio que é o futebol. Muito bem. Deputado, quem está mandando um abraço aqui, mandando um recado para mim aqui, é o Márcio Cabeça, vice-prefeito de Mongaguá. Aproximando, um grande abraço ao nosso deputado, que tem muito bem representado a nossa região e não tem medido esforços. Muito obrigado, Márcio. Um abraço a você e toda a população de Mongaguá, cidade que eu admiro e gosto muito. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, é rápido, a gente vai um intervalinho, voltamos já já. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, terminou o primeiro turno. Falar do Jabaquara, que agora vai para uma outra fase importante, representando a nossa região no Campeonato Paulista. Mas antes, um recado no Posto Village. Abasteça com qualidade o seu veículo, tá? Seja de carro, moto, carro nacional ou importado. Combustível de qualidade você encontra no Posto Village Bandeira Ipiranga, o mais tradicional de São Vicente. Ali na Presidente Wilson, 823. Posto Village. Uma paradinha, é rápido, a gente volta já. Na Casa Luanda você tem uma infinidade de produtos, paga o melhor preço e leva para casa qualidade. Temos padaria, temos açougue e cereais a granel na nossa mercearia. Temos bom atendimento, temos entrega rápida e estacionamento. Saia da rotina, compare, comprove e compre. Na Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, Vila Cascatinha, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Na FISC, um mundo de descobertas se abre para as crianças. Aqui, o inglês ganha vida com um método que estimula a criatividade, incentiva o aprendizado na prática e desperta desde cedo o gosto pelo idioma. Traga seu filho para o melhor centro de ensino do país. O futuro dele será mais do que bom. Será the best. FISC, just the best. FISC, inglês e espanhol é FISC. De 10 a 25 de agosto, a Santa Cecília TV vai trazer para você todas as emoções dos jogos da Unisanta. Competições ao vivo, as melhores jogadas. Uma equipe de jornalistas, produtores e técnicos para levar em alta definição tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. 32º Jogos da Unisanta. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 32º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa Econômica Federal, Wizard Idiomas e Chili Beans. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, hoje com a participação aqui muito especial do deputado federal da nossa região, João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos, atual deputado federal, e também com o Eric, artilheiro do Jabaquara e um dos artilheiros do Campeonato Paulista da segunda divisão. Vamos à tela, como é que terminou o primeiro turno do Brasileirão e depois um pouquinho das imagens do Santos que empatou com o Atlético do Paraná. O Vasco perdeu em casa para o Curitiba 1-0, Atlético do Paraná em Santos 0-0 lá na Arena da Baixada, São Paulo perde para o Goiás no Morumbi 3-0 e o Morumbi com grande público, hein? Sábado, 21 horas, muita gente foi no Morumbi. Palmeiras 4-2, um jogo espetacular e casa cheia ontem na Arena do Palmeiras, Fluminense 2-1 com dificuldade em cima do Figueirense, Corinthians de virada 2-1 no Avaí, tivemos também o Sport empatando com a Ponte 1-1, Cruzeiro Internacional 0-0 e mais tarde tivemos aí o Grêmio com dificuldade de virada, derrotando o Joinville por 2-1 e a Chapecoense derrotou o Atlético Mineiro 2-1. E com esses resultados o Corinthians passou a ser líder e com 4 pontos de vantagem do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, e o Grêmio. Só que o Atlético tem um saldo melhor do que o Grêmio teoricamente é o terceiro lugar. Quarto está o Fluminense, em quinto lugar o Palmeiras. Segue adiante e vamos ver a tabela. São Paulo está em sexto, aí nós vamos na sequência com o Sport, 31 pontos também em sétimo, Atlético do Paraná tem 30, Chapecoense 28, Ponte Preta 26. Aí os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. Depois nós vamos ter o Inter de Porto Alegre, o Santos está com 24 pontos em 15º, Flamengo com 23, Cruzeiro 22, Figueirense 20. E lá embaixo, Avaí também 20, e os 4 últimos, Goiás 19, Coritiba 18, Joinville 16, Vasco 13 pontos.
Próxima rodada é a primeira do retorno, né? Do Campeonato Brasileiro semana que vem. O Santos joga em casa contra o Avaí. E o Corinthians estreia também contra o Cruzeiro jogando em casa. Temos aí, ó, Santos e Avaí, sábado. Goiás e Vasco da Gama, também sábado. Ambos, 18h30. Mais tarde, 21h, Figueirense e Sport. No domingo, 11 da manhã, Campinas, Ponte Preta e Grêmio. E também Coritiba e Chapecoense. À tarde, Corinthians e Cruzeiro na Arena Corinthians, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Vamos ter também Internacional contra o Atlético do Paraná. O Joinville recebe o Fluminense e o Atlético Mineiro joga contra a equipe do Palmeiras. Olha que jogo, hein? Atlético Mineiro e Palmeiras. Igor, você gostou até agora? Claro que o Santos teve uma campanha que esperávamos mais. Mas esses primeiros colocados no Campeonato Brasileiro faz por merecer, na sua opinião, Igor? Pelo que está mostrando o futebol do Corinthians, do próprio Atlético Mineiro, Grêmio e o próprio Fluminense, eu acho que faz merecer sim. O Santos demorou muito, rateou, pedalou e não saiu do lugar, agora vem com uma crescente. Creio eu que não deva chegar entre os 4. Falei já em outros programas que a alternativa melhor para o Santos mais rápido é pela Copa do Brasil. Eu creio que elimina o Corinthians, porque o Corinthians não vai ter 2 times para poder pegar a Copa do Brasil e não perder a dianteira do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Ô, Eric, você viu aí os números do Brasileirão? Qual é a sua opinião, Eric? Você como artilheiro do Jabaquara e do Campeonato Paulista também. A minha opinião também é, como a do nosso amigo, do time do Corinthians, na Copa do Brasil e o Brasileiro não vai ter 2 times, né, para conseguir manter ou mandar um time para um ou para outro. Mas eu acredito que o futebol dos 4 primeiros que eles estão apresentando é muito forte. Mas eu também gosto de ressaltar a Chapecoense, né, que vem se mantendo muito bem no campeonato. Tenho acompanhado alguns jogos e é um time muito bom, muito forte. Muito bem. Bom, meu caro Guido Bortolomazzi, vamos às imagens do empate Santos e Atlético do Paraná. E você também fala com também o deputado João Paulo Tavares Papa a respeito desses números do Brasileirão e do empate do Santos. O Santos ganhou uma partida fora de casa no primeiro turno, Guido. É surpreendente, né? Uma equipe como o Santos não conseguia um resultado positivo fora de casa. E é por isso que o Santos está aí com 24 pontos no campeonato, em virtude disso. Porque foram 9 partidas, 7 empates e 2 derrotas. Quer dizer, são resultados que deixam a gente preocupado. E esperamos que o segundo turno o Santos possa fazer diferente, né? Conseguir mais pontos fora de casa, para dar um alento à equipe e a equipe jogar melhor nesse Campeonato Brasileiro fora de casa. Mas o jogo também mostrou a falta de sorte que em determinados momentos o Santos tem, né? O Santos teve várias oportunidades de ganhar do Atlético, bola na trave, gols perdidos, pênalti perdido, e o Santos não conseguiu. Também tem isso, o Atlético também teve oportunidades, mas o Santos jogando fora de casa teve um volume de jogo bem forte, ao ponto de perder, desperdiçar um pênalti através do Ricardo Oliveira. É o segundo que ele perde em 2 jogos. Perdeu no último final de semana, né, jogando em casa, acabou perdendo contra o Vasco, e agora contra a equipe do Atlético Paranaense, num pênalti que a gente esperava que ele abrisse o marcador e desse a vitória ao time do Santos. Deputado Papa, se a gente for levar em conta o poder econômico de determinadas regiões, cidades e estados, a gente vê que o Santos realmente é um baluarte. O Santos, por exemplo, tem uma competição, adversários, como o Inter e Grêmio, que não são do Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Olha quanto envolvimento existe nisso. Cruzeiro e Atlético não são de Belo Horizonte, são de Minas Gerais. Então o Santos se mantém por muitos e muitos anos, não só como um participante ativo, mas um vencedor. Ele mexe ganhando títulos e mais títulos. Como é que o senhor analisa o Santos, de uma cidade com 600 mil habitantes, ter essa força toda para desafiar, encarar de igual para igual esses chamados leões de todo o Brasil, deputado? Pois é, o Santos é o grande fenômeno do futebol brasileiro. Veja que nos últimos 10 anos, um time de uma cidade e tal, acho que o Santos é o único, o Santos é o único time de futebol grande, dos grandes, entre aqueles que estão sempre chegando, que não é time de capital, né? É um time de uma cidade que tem 420 mil habitantes, numa região onde há a presença muito forte de outras torcidas, porque a Baixada Santista toda, né, não fecha com o Santos em termos de torcida. Nós temos aqui muita gente que torce para o Corinthians, que torce para o São Paulo, para o Palmeiras poucos, mas temos também uma Tem mais palmeirenses que São Paulino aqui, né? Não sei não. Eu acho que quando o Palmeiras ganha alguma coisa, você vai ali na Praça da Independência, tem seis torcedores ali, né?
comemorando, enfim. Mas eu acho assim, de fato é o grande fenômeno do futebol brasileiro, chama-se Santos Futebol Clube, porque é um time de fora de capital, né, que no caso é um time de São Paulo, e o estado de São Paulo tem grandes torcidas de times que estão na capital, como o Corinthians, que até extrapola o território paulista, como Palmeiras, como São Paulo, né? Enfim, e ele continua, não é sobrevivendo, não, o Santos continua na ponta. É que o torcedor santista também, ele se habituou com muitos títulos, essa é a verdade, né? A gente quer que o Santos sempre esteja na frente, ganhando, enfim. Quantos campeonatos paulistas o Santos ganhou nos últimos 10 anos? Né? Quantas vezes o Santos esteve à frente entre os times de ponta no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Enfim, e mesmo na condição que está, de ser um time de cidade pequena, veja de cidade média, vamos dizer assim, em termos de população. Veja os 2 times de Campinas, né, como caíram. E olha que Campinas é uma cidade de 1 milhão de habitantes, tanto a Ponte Preta quanto o Guarani. E economicamente forte. Fortíssima. Enfim, eu acho que o time da nossa cidade é um fenômeno, em termos também de qualidade de futebol, porque é um time que muitas vezes não tem muitos recursos para contratar jogadores caríssimos, e tem feito com regularidade da sua base, né, da base do Santos, o seu grande patrimônio. Enfim, eu acho que por tudo isso a nossa cidade tem que valorizar muito, mesmo em períodos difíceis. Agora, por exemplo, o Santos está, se eu não errei ali, está em 12º lugar, né? Com 24 pontos em 12º lugar. Mas, assim, não está tão longe, em termos de pontos, dos times que estão ali em 4º, 6º, o Palmeiras mesmo, que está em 5º, né? Não tem muitos pontos à frente do Santos. Então, acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho que está sendo feito, não nessa gestão apenas aqui do Santos, nas últimas gestões que conseguiram manter o Santos sempre entre os principais times do país. E aí, aquele gol que o Ricardo Oliveira deu, fala sério, estou aqui prestando atenção no que o Papa está falando, eu estou vendo os melhores momentos, falei, cara, não é possível, né? É que eu falo, às vezes a sorte não está do lado. O goleiro espalma, cai no pé dele, ele enche o pé, a bola explode no travessão. Logo ele, né, que era artilheiro, né? Não pode, né? Que negócio que às vezes a sorte não está do lado. Deixa eu falar mais uma coisa aqui sobre o Santos, né? E sobre essa questão da arena. O Palmeiras andava muito mal das pernas, todo mundo lembra disso. O que levantou o Palmeiras nesses últimos meses foi a sua nova casa, ou não? Foi. A arena. Então vejam as dificuldades que o Santos tem que enfrentar. O Palmeiras viabilizou uma arena espetacular que acabou ajudando a levantar o futebol, trouxe a torcida de volta e tal, porque ele está localizado na capital de São Paulo, num bairro e numa região que tem milhões de moradores e de torcedores, ao lado de um shopping center, ao lado de estruturas em São Paulo, que são extremamente valorizadas. Aquela arena não se viabilizou por conta apenas do futebol do Palmeiras. Ela se viabilizou porque ela vai, na localização que ela está, e com a quantidade de população que tem no entorno, ela vai viabilizar espetáculos culturais, grandes shows e tudo mais. Veja como é difícil para o Santos competir em igualdade de condições nesse cenário de tanta diferença econômica. Tá certo? Um exemplo, Papa. 3 milhões a renda de domingo. Que é $1 milhão. 3 milhões. A renda do Santos, no último jogo, deu 300 mil. Então a torcida santista tem que sempre considerar esses aspectos econômicos que no futebol de hoje fazem toda a diferença. Tá certo? O Palmeiras, com todo o seu patrimônio, nesses últimos 10 anos, andou muito atrás do Santos, ou não? Foi. Ou não? E com toda a diferença econômica que o Santos tem que lidar, né? Enfim, é mais uma razão para a gente valorizar os resultados do Santos Futebol Clube. Muito bem. Já vamos falar um pouquinho do Jabaquara também, e tem muita gente, né, que está acompanhando o nosso programa, que gostaria de saber mais informações do deputado Papa a respeito do Porto de Santos, alguns projetos envolvendo essa área tão importante da nossa região. Já o deputado Papa também vai atualizar esse assunto. Mas eu quero lembrar que a Friocar, você que tem o seu carro, ele nacional ou importado, faça uma revisão no ar-condicionado. Isso é questão de saúde. Você precisa fazer revisão.
A Friocar é referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Tem 2 lojas, uma na Praia Grande, na Roberto de Almeida Vinhas, 2135 na Vila Guilhermina, e a outra em São Vicente, na Marquês de São Vicente, 213. Uma limpeza, por exemplo, custa R$100. R$100. Se pagar à vista, você tem 10% de desconto. E pode pagar em 5 vezes no cartão. Mas faça essa revisão, porque é importante para a sua saúde, tá bom? Ar-condicionado automotivo é na Friocar. Uma pausa e a gente volta já já. Aguarde. Só não estivesse bem que não quer. Outlet Camisaria Colombo. Confira as ofertas. Olha que bacana. 100% algodão. Uma variedade enorme de cores, padrões. Você escolhe e você monta o seu kit. O que você pode montar nesse kit? Polo manga curta, polo manga longa, camisa fio tinto manga curta, camisa fio tinto manga longa. Olha só a variedade de peças que nós temos aqui. Olha só a camisa maravilhosa, fantástica fio tinto. Você pode também incluir no seu kit com 10 peças por R$ 159,95. E olha que peça bacana que nós preparamos para você também. Essa peça você pode usar direto com social ou com jeans, uma peça maravilhosa, só R$ 59,95. Os paletós, R$ 69,95 com variedade enorme. Com social ou com jeans você pode usar esse paletó. Só R$ 69,95. E tudo isso você paga em 0 mais 12. Exatamente, 0 mais 12 no cartão Colombo. Vem até a loja, faz o seu, claro que sujeito à aprovação. 0 mais 12. Você paga a primeira parcela com 40 dias. 0 mais 12 sem juros. Só não se veste bem que não quer. Outlet Camisaria Colombo. Rua 15 de novembro, 420, São Vicente. Rua Amador Bueno, 83, no centro de Santos. Nós estamos gravando aqui na 15 de novembro, 420. Aproveita essa loja maravilhosa para você, preparada para você. Só não se veste bem que não quer. Outlet Camisaria Colombo. Apoio Caixa Econômica Federal, Wizard Idiomas e Chili Beans. Baixada Esportes está de volta, hoje recebendo aqui o deputado João Paulo Tavares Papa, nosso deputado federal, falando muito também a respeito de futebol, de esporte, já falou da Arena Santos, já falou dessa medida provisória do futebol, já deu uma palhinha sobre o Campeonato Brasileiro e já ele vai falar de um outro assunto importante, o Porto de Santos, daqui a pouquinho. O Eric, vamos às imagens da derrota do Jabaquara ontem, mas não valia nada, o jogo era para cumprir tabela, o importante é que o Jabaquara está classificado, é uma pena que a Portuguesa não conseguiu o objetivo dela. Mas agora, Eric, o que passou, passou. O que ficou para trás, já está lá atrás, sacramentou, o Jabaquara foi adiante, está classificado. A pergunta é o que vem pela frente. O que se pode esperar desse Jabaquara nessa outra etapa do campeonato, com Olímpia, Grêmio Prudente, e aí, Eric? O que se pode esperar é um Jabaquara mais efetivo, com mais uma responsabilidade maior, né? Se tratando de que os 4 primeiros aí é o acesso. Então vamos para a segunda fase com mais determinação, mais foco, com o dobro de trabalho e sempre com aquele foco no nosso objetivo, que é o acesso, né? De fazer história. O Eric, você acha que o Jabaquara pode ser o diferencial? O campo do Jabaquara será o diferencial nessa fase do campeonato? Então, eu acho que pode ser que sim, né? Porque ninguém sabe jogar em casa no campo de Jabaquara como nós, né? Então eu acho que jogos em casa, se nós fizermos nossa lição de casa, em todos os jogos, né? 5 jogos em casa, temos tudo para subir. Quantos gols você marcou no campeonato até agora, Eric? Marquei 11. 11? Como é que é a sensação de ser um dos artilheiros da competição? Uma sensação boa, né? A autoestima aumenta, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, a artilharia é uma consequência do trabalho da equipe toda, né? A equipe que me ajuda a chegar aos gols e eu consigo ser efetivo lá na frente. Se não tivesse a equipe me ajudando, eu não teria gols e a fase estaria difícil. Deputado Papa, é muito bom a gente falar do Santos, mas também são dois times aí que tem muita representatividade. Os dois são fundadores da Federação Paulista de Futebol. 2 clubes tradicionais do futebol paulista e do futebol brasileiro. O Jabaquara, em particular, é um time muito querido por todas as torcidas, né? A gente sempre brinca, que eu, pelo menos, sempre, desde criança, tenho essa história na cabeça, que aqui em Santos, o Jabaquara é o time de todo mundo, mesmo quem torce
para o Santos, ou para o Palmeiras, ou também torce para o Jabaquara, e em São Paulo, Juventus, né, que é um time também que agrada todas as torcidas. A Portuguesa também é um grande patrimônio da nossa cidade, já teve fases belíssimas. Eu cheguei a assistir, não faz tanto tempo assim, a Portuguesa jogar aqui em Santos contra o Corinthians. Ela estava na primeira divisão do Campeonato Paulista, naquela oportunidade, né? E foi um jogo duro para o Corinthians. Eu acho que a nossa cidade precisa abraçar mais esses dois times, precisa se aproximar mais, frequentar os estádios. Estão em divisões, não estão exatamente na divisão principal, mas não importa, são times que oferecem alternativas, oferecem um belo espetáculo, os lugares são lindos, tanto aqui o time da Portuguesa quanto o campo do Jabaquara, ali na Zona Noroeste, na Pedreira, são lugares maravilhosos, muito agradáveis. Eu tive assistindo alguns jogos do Jabaquara também, de manhã, sempre domingo de manhã ou sábado de manhã, não me recordo, e é uma alegria, é uma festa. Veja, estamos aqui também na presença do Eric, né, que é uma revelação, que hoje defende o Jabaquara e logo, logo poderá estar em times de ponta do futebol brasileiro. Enfim, são times que também formam quadros, né, formam jogadores que acabam depois defendendo outros times com mais riquezas, enfim, pelo Brasil afora. Eu acho que as diretorias, tanto da Portuguesa quanto do Jabaquara, até com algum heroísmo, tá certo? Continuam mantendo esses times ativos e se apresentando pelo bem da nossa cidade. Eu acho que só falta um pouco de maior aproximação e compromisso da população santista e da Baixada em relação tanto à Portuguesa quanto ao Jabaquara. Eric, na tela, o grupo que vocês estão a partir de agora, lembrando que desse grupo, os 2 primeiros sobem para a Série A3 do Campeonato Paulista. Vocês vão enfrentar o Olímpia, foi considerado o melhor time da campanha dessa etapa do interior. Grêmio Prudente, o Assisense, que é lá de Assis, o Taboão da Serra, que vocês já enfrentaram, e o São Carlos, que também é um time forte. Dá para ficar entre os 2 aí, Eric, e subir para A3 já o ano que vem? Fácil não vai ser, né? Como eu venho dizendo, temos que trabalhar forte. São equipes que a gente não conhece, que a gente não tem nenhum tipo de informação. O professor Axel ainda vai buscar essas informações. Mas temos que manter o nosso foco. Cada jogo é um jogo, né, diferente. Então vamos para a segunda fase com força total, sabendo que a gente pode fazer história, né? Pelo Jabaquara. Faz tantos anos que o Jabaquara não vê uma divisão acima, então nós estamos muito focados nisso, em fazer história com a camisa de Jabaquara. Agora, uma das preocupações, são 2, eu acho, preocupações maiores com relação a essa chave. Primeiro, é a mobilidade que o Jabaquara vai ter, essa saída daqui de Santos para jogar em Lins. Olha só a dificuldade que vai ser, né? Jogar contra o Olímpia é outra dificuldade, que é uma cidade que tem quase 500, 600 quilômetros de distância. O Prudente também é a mesma coisa. Eles são jogos longes e que o Jabaquara vai ter dificuldade. E o outro maior obstáculo do Jabaquara é a arbitragem. Esses times aí do interior são bancados, na maioria deles, com prefeitura e tem aquela motivação de subir. O Jabaquara, infelizmente, é uma equipe que tem Santos Portuguesa aqui na região e os caras não ficam tão de olho como fica o time do interior. A torcida pressiona uma barbaridade. Então, ganhar do Olímpia lá é dificuldade. Ganhar do Prudente lá é loucura. Então, o Jabaquara vai ter que fazer o jogo dele aqui em casa, ganhar em casa. Não deixar escapar nenhum ponto aqui em casa, porque assim ele consegue a classificação. E vamos torcer para isso, né? E a tabela dos jogos vai sair à tarde na Federação Paulista de Futebol. Não sei se vai jogar em casa a primeira partida ou fora, mas seja qual for, o Jabaquara, que a gente torça muito que ele atinja o seu objetivo. Bom, deputado, nós estamos chegando praticamente ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta agora um pouco fora do futebol, mas que é um assunto que nos interessa em toda a nossa região, que é o Porto. Vai ter uma audiência pública sobre os acessos ao Porto de Santos, deputado? Nós estamos fazendo um trabalho forte lá em Brasília, na Comissão de Viação e Transporte, que eu participo. Criamos uma comissão especial para tratar de portos. E dentro dessa comissão, eu procurei puxar, desde o primeiro dia, a comissão para Santos, para que ela enxergue os problemas atuais do Porto de Santos.
nós vencemos uma etapa recente que foi a expansão e a criação de novos terminais. Estão aí os novos e modernos terminais portuários, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Agora estamos tratando também do aprofundamento do canal. É muito importante porque os navios estão crescendo de tamanho, nova tecnologia e precisam de maior calado, ou seja, maior profundidade do canal para poder fazer as operações aqui no Porto de Santos. E com tudo isso, nós chegamos a um ponto, um conflito sério, um gargalo sério que está prejudicando a eficiência e a expansão do nosso porto em termos de movimentação de cargas, que são os acessos. As rodovias são muito boas, o Rodoanel deu um alento para a atividade portuária aqui na região, mas entre a rodovia e a área portuária, ou seja, as conexões rodoviárias entre rodovia e terminais, estão muito antigas, defasadas, não atendem às necessidades atuais, tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá. Então, nós, a semana passada, trouxemos os deputados, vieram 10 deputados a Santos, para conhecer em loco essas dificuldades. Fomos de ônibus até a Lemoa, até o Valongo, depois atravessamos para Guarujá, fomos verificar a realidade da perimetral da margem esquerda do Guarujá, ali no distrito de Vicente de Carvalho. E isso tudo como preparação para a audiência de amanhã cedo. Amanhã cedo estaremos lá, eu estarei comandando essa audiência, estará lá o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre, a prefeita Maria Antonieta do Guarujá, o ministro Edinho Araújo, que é o ministro da Secretaria Especial de Portos, o secretário estadual de Transportes e Mobilidade e Logística, que é o deputado Duarte Nogueira, e um representante que ainda não está definido do Ministério das Cidades. Estaremos debatendo estratégias para poder acelerar as obras da entrada de Santos. É um complexo de obras, são viadutos que vão fazer acesso direto ao porto, eliminar aquele cruzamento da Nossa Senhora de Fátima, fazer também a ligação do retroporto na região da Zona Noroeste com o porto, sem passar pela Nossa Senhora de Fátima. Enfim, são uma série de obras que vão dar mais qualidade de vida a Santos, ao morador de Santos, a quem chega pela Anchieta e também mais eficiência ao porto. E do lado do Guarujá a mesma coisa. São obras da segunda etapa da perimetral da margem esquerda que estão, infelizmente, paralisadas nesse momento e prejudicam bastante o morador de Vicente de Carvalho e também a eficiência do porto. Muito bem. Muito obrigado ao deputado federal João Paulo Tavares Papa, foi uma honra tê-lo aqui com a gente e parabéns pelo seu trabalho defendendo sempre os interesses de toda a nossa região. Um abraço, meu caro Gustavo, muito obrigado ao Eric também, parabéns pela campanha, boa sorte na Jabaquara, obrigado Igor, tá? E um abraço a todos. Pode fechar aqui com toda a nossa equipe e desejar a você nosso boa tarde e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pode deixar